Ela chegou! Eita! Oi, 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 oi! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Papo Cabeça, a Inconspícua. Disponível no Spotify e outras plataformas digitais. Esse é o 6º episódio aqui do nosso podcast e da primeira temporada ainda, está acabando a nossa primeira temporada e hoje eu tô aqui com uma mulher maravilha, essa mulher maravilhosa que eu conheci há alguns poucos anos, mas que vai papear um pouquinho com a gente hoje. Vou dar um breve spoiler, mas vocês já vão saber, né? O pessoal de Vilhena Rondônia já vai saber de quem se trata. O tema do nosso episódio é Educação por Amor? Quais os maiores desafios de ser professora no Brasil hoje? Eu tô aqui com a Nidiane Latoshinsky. Boa noite. Olá! Nossa, que honra participar desse podcast com você. Nossa, já tô assim muito feliz. Obrigada, viu? Que bom, que bom, que bom. Outro dia a Nid estava mandando um zap para mim, dando feedback, né? Ela é uma linda, maravilhosa, né? Falando das impressões e dando sugestões e dicas. E eu fiquei assim, tão emocionada, tão emocionada de um feedback de uma pessoa que é muito importante para mim, sabe? Já falando aqui um pouco, né? Tô falando aqui. Mas é muito bom ter você aqui hoje com a gente, viu? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Nossa, tô adorando também. E é aquilo que eu te falei mesmo, né? É uma troca, conectividade. Nossa, eu adoro. Que bom. Sejam todos muito bem-vindos, nossos ouvintes de todo o Brasil e stations afora por aí. Nossa audiência está alcançando outros continentes. Que legal. Bom, vamos começar com umas perguntinhas básicas, bem simples, que a gente sempre tem aqui no roteiro, e depois a gente vai emendando com outras. Fala pra gente quem é você e o que você faz nos dias atuais, Nid. Bom, eu sou a Nid, para a família eu sou a Nani, né? Devido ao meu irmãozinho me dar esse apelido, aí ficou. E para alguns amigos íntimos também que gostam, né, de me chamar de Nani, então fique à vontade. Nid, Verdade, Nani, a Rô te Nidiane, chama assim, né? é Eu já verdade, ela me percebi. chama. E até em momentos mais formais, tá? Ela, já vou logo avisando que eu não vou conseguir chamá-la de Nidiane. Aí ela me chama de Nani, é verdade. É. Então, eu sou uma eterna aprendiz, sabe, dessa vida. E me tornei professora já estudando letras. Então, nos dias atuais, eu continuo aprendendo, continuo ensinando. E é isso, né? E aí já se vão 20 e tantos anos. Eu até fico brincando com os alunos, coisas lá do século passado. Nossa, Faz, assim, 26 anos que eu dou aula. Estou no 27º. nossa, quase a minha idade. Desculpa, Nossa, assim. abafa o caso. Sério? Eu não ia dar essa informação, mas como eu tô histérica que o meu aniversário tá chegando, aí tudo que envolve o número, eu fico, é quase o meu ano. Olha só. Sim, eu comecei em 96, 1996. Nossa, e você fez letras português mesmo na Unir? Foi letras portuguesas, que é o que temos em Vilhena. Mas a minha conclusão de curso foi em Porto Velho. Aí lá tinha, né? Tem até hoje espanhol, língua inglesa. Mas eu queria terminar logo, porque estava previsto um concurso, eu queria fazer o concurso, e daí abandonei, sabe? A Sim. ideia de fazer letras em inglês, aproveitar as matérias, né? Que seria muito bom, que seria a minha escolha. Eu também, quando eu fiz português, foi por. Era a opção que tinha, né? Eu queria fazer inglês mesmo. Mas aí tinha que se mudar, eu muito nova, falei, não vai, não vou deixar minha casa, minha mãe. Acho que eu não vou dar Sim. conta, assim, né? Uhum. E qual era a sua turma? Naquela época, a turma da Unir, aqui de Ih. Vilhena, a 7, turma 7. Já está na 30. Meu Deus, eu era da 23. Aham, 7 menina. depois. Nossa, gente. A gente Muitas até. coisas. Hã? Muitas coisas, né? Muitas águas rolaram, se é que se pode dizer assim. Em cabeças também.
Ai, ai. É, nem todo mundo conclui, né? Se a gente for pensar num quantitativo, olha aí, 30 turmas, gente. É É, muita gente, né? nossa, muita. Não, e sempre tem aquela, né, de tipo, quem concluiu no tempo, certo? Quem ficou 10 anos depois, É, tudo isso, né? sim, é verdade. É uma. Quando eu entrei, que foi em 1995, foi vestibular bem, tive que ler obras literárias para esse vestibular, uma prova bem extensa, sabe? Foi uma experiência bem interessante. E aí eu ficava assim pensando, nossa, nos anos 2000, né, que tinha uma coisa assim de virar o milênio, É. sabe? E era bem interessante. E aí eu ficava, nossa, vou me formar nos anos 2000, isso é muito importante. Mas daí no meio do caminho acontecem coisas, né? Eu me casei, Sim. aí eu queria terminar a faculdade. Meu marido, na época, já morava em Porto Velho. E essa mudança para Porto Velho, ela foi meio assim difícil de se fazer, porque o curso iria atrasar em 2 anos, então eu iria concluir em 2002. Eu achava muito tempo, que só tinha assim, isso foi 98, né? E aí Ah, atrasava demais o meu curso. Aí eu falei, ah, não, olha, eu vou ficar mais aqui. Só que daí eu já tinha a Amanda. A Amanda tinha 6 meses. aham. E foi ficando, e eu ficando na casa da minha mãe, e ele lá, até que uma colega foi embora para lá, e aí, por passar mais um semestre, acho que um semestre ou um ano, daria para a gente aproveitar alguma coisa do que tinha feito, porque a gente se engana por ser a mesma instituição que vai ter facilidade. Não, Ah, nós temos muitas dificuldades, né? As disciplinas não batem, a grade é toda cada um no seu, na sua autonomia, né? é. Hoje eu entendo isso, mas assim, era início da vida lá, né, recém-casada, tinha a Amandinha, e Tudo aí toda essa novidade. confusão. E aí eu lembro, eu falava, olha, é melhor eu dar um jeito de ir, né, porque é isso mesmo que eu quero para mim, vou. E aí foi uma ótima experiência ir para lá, porque aí eu aproveitei a maioria das coisas, mas o estágio eu tive que fazer novamente, um estágio de observação, porque aí eles falavam, não, a realidade de uma cidade interiorana é diferente aqui da capital, né. E aí fui fazer meu estágio. Aí nessa época eu já tinha conseguido um emprego, porque é uma época que ainda estava acontecendo as discussões da LDB, né, que nós vimos bem pouco na Hum, faculdade. E aí poderia trabalhar como leigo. E aí eu aproveitei o máximo disso, sabe? Hoje eu falo assim, coitados dos meus alunos daquela época, porque era um laboratório, sabe? Era aquela coisa, aprendia na Unir para aplicar no outro dia e muito assim no rumo, né? Eram situações muito diferentes das de hoje. E assim, cara. aí acabei terminando em 2001, então atrasou assim, né? Se formos dizer que eu esperava que acabasse em 2000, acabou em 2001. Ia ser aquele evento, né? Se fosse exato nos 2000, era tipo, nossa! É, e foi, eu vim na formatura da minha turma, sabe? Éramos muito apegados, eu tinha uns amigos, assim, tenho até hoje, né? Que a gente se encontrava, daí, cada vez que eu vinha a Vilhena, encontrava com eles. Aí esses eventos de professor, que a maioria se tornou professor, né? Porque há um engano, não significa que vai fazer letras que você vai seguir a licenciatura, né? Olha aí o seu caso, por exemplo, É. não sei como você tá, se você estava em sala ou não. Mas a essa época aí a gente achava, não, letras é para sala de aula. E aí É. muitos foram, né, encararam o concurso da vida ou escolas particulares. E aí eu lembro que eu vim na formatura, daí eu até chorei, falei, nossa, era para eu estar terminando, agora eu vou ter que adiar, né? Foi em junho de 2000, julho. Uhum. E aí me formei em fevereiro de 2001. Então não chegou nem a um ano, né? Falando bem, nunca tinha feito essas contas assim mais certinhas. 2001 foi a minha formatura. Aí eu já tinha a gravidez do meu segundo filho também, que é o Pedro. É o Pedro. É. É, é com a Amanda que você tem uma tatuagem bem legal? Com a Amanda, é uma tatuagem, inclusive, de significado matemático, né? Aí todo mundo fica, Ah, isso que é isso? É um número romano? É um pi? Aí eu, não, é matemático, mas não é, significa aquele símbolo do semelhante, né? Que é o sim. igual e o tiozinho em cima. É com É, ela. é com ela. Eu lembrei agora, eu tava anotando um negócio aqui, eu fiz diferente, eu fiz o símbolo diferente. Aí eu falei, eu já vi algo parecido com isso na NID. Tá. Pois é, o que eu ia falar, que eu tava anotando aqui, né? Tipo assim, um ponto que se repete muito no discurso dentro da educação, acho que em outros ambientes também, que você teve que fazer o estágio, né? Assim, correspondente, digamos assim,
a fala que sempre se usa é essa. A experiência do interior, né, da cidade interiorana, é diferente da experiência de uma cidade grande. Eu ouvi esse discurso da Rosana, aí em Vilhena, e ela me direcionava da seguinte forma, né? Quando eu pensava em fazer mestrado e tal, ela falava: Jane, faz um projeto bem bonito, papapá, bebê, porque isso e aquilo. E eu ia, e ela já me preparava, né, assim, futuramente. Porque você vai ter um discurso lá na frente dos futuros professores, né? No caso, eu estava pensando em me inscrever para Fefelete da USP, né, aqui para o curso de letras aqui, e ela dizia, porque os professores, eles vão chegar dizendo isso para você, então já estou te preparando para, né, você vai chegar lá, uma menina nova que acabou de terminar a graduação, querendo fazer o mestrado, do interior de Vilhena, né, e eles vão falar que você, tipo, não tá preparada, vão até meio que desqualificar muitas vezes o que você sabe, porque eles não sabem o que você sabe, então você vai ter que deixar bem claro o que você sabe para eles verem se eles vão te aceitar ou não em ser seu professor para o mestrado, né? Então, é um pouco triste, né, quando a gente pensa isso, né? Eu não sei se é um desmerecimento, não sei qual seria a palavra, me ajuda aí, prof. Sim, eu fico vendo, até pensando assim, é um estereótipo, né? De que o Isso. interior tenha menos qualidade de ensino, menos qualidade na experiência. E não é bem assim, é muito disso também, da cultura local, é claro que isso influencia, né? Igual nós estamos conversando aí que você ficou com medo de sair e abandonar sua família. Eu também fui ficando. Minha primeira opção, o que eu queria mesmo à época, era fazer direito. Então, eu Olha. acho que vem muito disso. E aqui não tinha, né? Aham. Então, eu falei, vou fazer letras. Inclusive, naquela onda, você faz letras e depois você elimina matérias para o curso que você quiser. Mas aí a gente tá ali trabalhando, já começa uma vida diferente, outra fase. Mas isso é bem sério, né? Porque esses interesses das universidades, aí vai ali pelas linhas de pesquisa. É muito interessante já saber disso, ter essa noção, porque realmente ocorre, né? Parece até meio preconceituoso, né? Não sei também direito que palavra mais bonita para usar, mas a gente sente isso na pele, porque por vir de uma cidade onde você se formou e, né, e de repente não ter essa valorização. Olha, até eu não sei como foi assim exatamente no seu início, se você se lembra, mas eu levei muito tempo para conseguir uma oportunidade para lecionar aí na cidade. E eu lembro que quando eu tentei algumas escolas, eu tentei particulares, né? Porque eu não tentei alguns concursos, então eu partia, né, para os particulares. E quando eu ia, eu até concorria com colegas da mesma turma, sabe? Da mesma sala, de mesmo tudo. Só que eu lembro em uma das vezes em que uma das pessoas que estava concorrendo comigo era uma pessoa mais velha. E eu percebi, assim, não vou citar nomes nenhuns, mas eu percebi, assim, aquele olhar de que, não, você não tem experiência e talvez você não saiba o que eu preciso que você saiba para você começar aqui, né? Sendo que todo mundo precisa de uma primeira oportunidade. Querendo ou não, eu tinha um diploma, né? Eu tinha um certificado, eu sei o que eu tô fazendo. E se eu tô concorrendo para essa vaga, é porque eu sei o que eu preciso fazer aqui, né? As outras coisas são modos e usos e costumes e a gente aprende. Mas eu senti, assim, na pele, sabe? Essa situação ocorrendo, assim. Sim, é a saga do primeiro emprego, né? Que todo mundo tem que passar a resistência das empresas de aceitar, né, isso. Eu passei mais ou menos, porque eu iniciei estagiando na escola, meio função, era uma escola particular também. Sim. Isso já no segundo semestre. No primeiro semestre, eu trabalhava numa papelaria, foi meu primeiro emprego, Ai. que eu amava. Nossa, saber tudo de papéis. E aí, nossa, gastava metade do salário. Eu também amo papelaria, meu Deus. Que coincidência. Aí me chamaram para participar de um processo lá, né, para me entrevistar.
no Colégio Objetivo, à época. Existia aqui o Colégio Objetivo, Aham. e aí eu fui ser, assim, meio bombril. Eu ia para a biblioteca quando precisava, eu ajudava na secretaria, eu rodava provas, nem sei se vocês sabem o que é isso, que é no mimeógrafo, Sabe, manchava toda a mão, o de usava álcool? álcool. É isso que eu fazia, auxiliar de supervisão era Ai, o cargo. Porém, eu tinha que fazer várias coisas. O que eu não acho ruim. Na época, assim, a gente fica meio, meu Deus do céu, parece uma barata tonta pra lá e pra cá. Porque precisasse, eu estava a postos, né? Mas me deu uma abertura já de perceber o funcionamento da escola. Eu cheguei a fazer meu terceiro ano nessa escola, então eu tive, assim, o outro lado, né? A possibilidade de ver esse outro lado de como funcionava uma escola. E aí eu me lembro que assim teve uma proposta para encarar uma terceira série, que hoje a terceira série é o segundo ano, né, do ensino fundamental. Só que tinha aham. 36 alunos e já tinha passado por lá três professoras Não. experientes. Aí eu, não, eu estou agora fazendo letras, nem é pedagogia, como é que eu vou encarar uma sala de Né? terceira série? Não, Deus me olha, livre. sinto muito, eu até preferia, eu falava, olha, se precisar me demitir, mas eu não tenho coragem. Não, não, eu recusei. E aí veio isso no início, lá em abril daquele ano de 96. Quando foi julho, eu fiz uma viagem e no retorno a professora da quarta série foi embora. E aí tinha 16 alunos, dos quais conviviam mais ali, porque eu já estava mais inteirada na escola, né? Aham. E eu falei, não, daí me ofereceram, né? Porque ela sairia e tal. Foi assim, eles sabiam que a gente estava fazendo faculdade, aí eu já tinha uma certa um certo conhecimento ali de como funcionava a escola, eles até preferiam, não, é melhor uma pessoa assim, porque a gente não tá encontrando, né, professores. E você já Sim. faz letras, me deram maior incentivo, sabe? Eu agradeço a isso, porque falta muito disso, é igual você está falando. Os tempos são outros, a exigência parece estar maior, mas essa questão do primeiro emprego, eu creio que não mudou muito, não, né? Às vezes é por indicação, então é meio injusto, vamos falar bem a verdade, é meio injusto. Bastante injusto, assim. Eu não sei quanto aos meus outros colegas, né? Mas, assim, pensando nos 5 que éramos os mais próximos, eu via que eles conseguiram emprego bem mais rápidos, assim, do que eu, né? Eu não sei o que rolava. Eu costumo até dizer, pensar, assim, na minha cabeça, uma coisa que pode parecer mimimi para quem vai ouvir, mas eu cheguei até pensar em certo momento, assim, que eu achava que era até preconceito, sabe? Racial. Eu falava, pô, fulano de tal, branquinho e tal, cabelo liso e tal, conseguiu. Ah, fulano de tal, assim, assim, assado, conseguiu, poder aquisitivo e tal, conseguiu. Fulano assim, 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 assim. Eu, mulher, né, garota preta aqui, acabei de terminar, tem só graduação, papapá, minhas referências são essas, papapá, não consegui. Sabe? Eu até me coloquei assim nessa posição de, não consegui, foi preconceito racial. A gente sabe que. A gente sabe não, né? Vou falar por mim, que enquanto lugar de fala, eu tenho essa posição, né? E eu já senti muito preconceito aí em Vilhena, né? Tipo, nos lugares, alguns certos lugares que eu ia, eu até falava assim, não vou porque eu quero evitar esse tipo de pessoa, eu quero evitar esse olhar, né, em várias situações. Então, assim, desabafo aqui, eu cheguei a pensar, né, não ocorreu de nenhuma pessoa que estava ali do RH falar, você não vai por causa disso, mas em algumas situações, por tristeza e me sentir um fracasso, você falava, não consegui porque eu sou preta, meu Deus, sai daqui, sabe? Nossa. E isso acaba sendo mais grave do que pensar como uma cidade grande te excluir porque você veio de uma cidade do interior. É isso acontecendo no interior, né? É. Porque é a sua percepção, isso a gente não pode invalidar. Aham. Então, é muito grave, né, que isso aconteça. É muito grave, triste, aí abala uma autoestima, te deixa Abalo. se sentindo incapaz, né? É muito triste, infelizmente. Sim, por isso que eu meio que bandei por outras áreas, digamos assim, né? Falei, já que não tô conseguindo daqui por enquanto, vamos tentar outras coisas, né? Vamos aprender outras coisas e desenvolver outras habilidades, que não essa no momento. Aham. E daí, seguindo, nossa, essa primeira pergunta rendeu.
Rendeu, É. viu? O que tu faz nos dias atuais, além de dar aula de português, Nick? Você tem alguma coisa pra ti, assim, que você tem como hobby? Como é que é isso? Olha, tenho. Eu gosto de fazer atividades físicas, eu pratico 3 vezes na semana, já há 2 anos e meio me encontrei. Eu sempre gostei muito de academia, mas os horários eram bem complicados, eu já cheguei a trabalhar os 3 períodos, então encaixar, né? Mas eu sempre vi Aham. como muito importante, que é uma coisa que a gente não pode deixar para lá, que tem que praticar, né? Que ajuda na saúde física, ajuda na saúde mental. Então, eu tiro pelo menos 3 vezes na minha semana aí para praticar atividade física. Hoje em dia, estou fazendo funcional. Ó. Gosto muito de yoga também, que durante a pandemia acabei aderindo aos movimentos de yoga pela respiração, sabe? Até executei o ano passado em sala de aula arrisquei ali uma eletiva de meditação, colocando a palavra ação bem, bem ampla, bem em caixa alta mesmo, para executar os Uhum. movimentos de yoga, que ajuda muito na concentração, né? Que é reconhecer o corpo de uma outra perspectiva, que eu nem imaginava que existia. Uau. E aí eu tenho um aplicativo para isso, que eu pratico, né, junto. Então, além das Eu já aulas ia te em casa, perguntar que aplicativo que era esse. Porque eu vi eu você vou te, postando. eu vou te contar. Eu não sei se o que eu postei foi o aplicativo da yoga ou foi da meditação, mas são os dois. O da yoga é com a Leilane Lobo, ela mora aí em São Paulo, inclusive, é ótima, ótima, Ó. sabe? Foi o que me abriu para ir querer saber mais da meditação, inclusive. Que daí eu comecei a conhecê-la não sei se você já ouviu falar de um método chamado queima diária, que é de exercícios físicos, de academia, assim, que Tem no foi, Instagram, né? tem Instagram. E aí, assinei aquilo lá para praticar, né, os exercícios, mas achando assim, porque a gente estava todo mundo em casa, e aquela campanha do Fique em Casa, falei, Aham. vou fazer isso, vamos ver, né? Quem sabe agora eu emplaco alguma coisa que eu goste. E fui vendo várias modalidades, porque você tem opção ali de várias aulas, aeróbica e tal. E aí tinha umas que era Pilates, que eu não conhecia, Pilates feito em casa, yoga feito em casa. Falei, o quê? Vou olhar isso daí. E foi onde eu me Agora. apaixonei. Trabalha muito o corpo e a mente, as duas coisas muito ligadas, assim, de autoconhecimento. Falei, vou fazer isso. Aí a Leilane estava nesse queima diária. Ela ainda não estava com o aplicativo dela, né? Aham. Assim que ela lançou, eu falei, é aquela mocinha lá da queima diária, eu vou atrás disso. Aí sigo ela no Instagram, e aí o mundo vira pequeno, né? Fica pequena. Mais aproximado. Nossa, isso é muito interessante. E aí, de lá para cá, eu continuo, sabe? Continuo assinando. E pelas meditações, eu conheci o Satyanata, que é um monge que também mora aí por aí. Olha, você está bem próximo, hein? Eu acho que é as conexões, tá? Vai anotando. E Tô anotando. arte numa entrevista da Mariana Ferrão, sabe aquela jornalista que Aham. era bem-estar e saiu do bem-estar. Aí eu fui acompanhando a trajetória dela, né? Porque live era o que havia na época, né? Pra Sim. gente encarar a pandemia e tal. E aí, um dia eu tô assistindo e ela tava com esse site. Eu achei ele tão interessante, sabe? Um jeito de monge, um monge moderno. E é uma das coisas que ele falou que é assim, ó. Você não precisa desse hábito, você não precisa dessa roupa. Você pode ser monge. Porque o que manda na sua mente é você, e não é ela que manda em você. Cara, aí eu Uau. fiquei com aquilo na cabeça. E eu fui atrás, falei, vou começar a praticar esse trem. E é onde eu consegui sair de uma pandemia, né, que estava ali todo mundo, nós todos passando pelo que passamos, e vi essa importância da saúde mental, né, e de você ter esse autocuidado. Então eu posso dizer que esse é meu maior hobby no momento. Seria isso, acho que eu me estendi também, né? Cuidar da saúde. Pega a dica aí, ó. Já vou deixar a dica para vocês. Professores do século XXI, professores do ensino médio fundamental, pega as dicas aqui da Nidiane, viu? Ó, você faz o que mesmo? É funcional Funcional, yoga e e meditação. meditação, tá vendo? Ó, não é só para pandemia, não, é para vida, né, É, amiga? Para vida. para a vida. Nossa, se eu ter descoberto antes, teria evitado muitos problemas que eu já tive devido ao excesso de trabalho, devido a não filtrar as coisas e ser esponja, sabe? Eu tô com essa frase, seja filtro, não seja esponja, porque enquanto eu fui esponja, eu adoeci, né? Então, esse autocuidado, ele ajuda a gente a ter maior percepção, se afastar na hora certa que precisa, tem hora que você não consegue encarar algum problema, é uma coisa momentânea, às vezes bobeira do dia a dia. Ai, não sei que decisão tomar agora. Respira. Eu sempre lembro disso. Respira, não precisa ser naquele momento.
e consegui até dissolver alguns traumas. Você acha que eu iria para um podcast há uns 4 anos atrás, quando nós nos conhecemos, eu acho que foi mais ou menos aí, eu não teria coragem, eu teria muita insegurança, eu acho que eu falo feio, eu não gosto da minha voz, sabe? E iria criar um monte de fantasia, perdendo oportunidades que eu já perdi. Então, eu atribuo a tudo isso esse autoconhecimento. Gente, sem contar a terapia, né? Porque eu faço terapia há algum tempo, então e é outra coisa. terapia? E aí é um outro podcast que é muita coisa. Os benefícios. Que, inclusive, a gente vê muita gente sendo ainda preconceituoso, falando aí dessas coisas que ainda nesse século acontecem, né? Das pessoas acharem que quem vai em busca do psicólogo é porque é louco. Não, gente, eu ainda ouvi uma hora dessas alguém falando na escola, sabe? Aluno e famílias, né? Achar ainda que é isso, é muita ignorância, né? Mas, enfim. Infelizmente, né? Isso que psicólogo, não, terapia e psicólogo é só assim uma camada. Ainda existe psiquiatra, existe analista, gente, tem tantas outras coisas aí que são para quem tem problemas maiores, né? Sim. E ninguém tem um problema maior porque quer, não é uma escolha a pessoa adoecer, né? Você vai tendo sinais, mas de repente, se você não tá muito bem e nem percebe, não se conhece, que é o que eu tô dizendo, você não vai perceber. Aí você precisa de uma ajuda profissional. E ainda bem que existem essas ajudas profissionais, ora, estão aí ao nosso serviço, né, para ampliar, porque o mundo, nós somos universo, cada um de nós somos um universo diferente, né, do outro. Então, como que a gente vai se alinhar nesse universo entre um e outro? Então, tem muitas coisas, é igual você está falando, muitas camadas, né? Em si mesmo, em grupo, e é meio por aí, né? A gente tem a gente, assim, enquanto ser humano, né? Colocando todo mundo no mesmo saco. A gente tem um grande problema, muitas vezes, de não saber o que a gente quer, até a gente experimentar. Eu sempre comento em um episódio ou outro, você já deve ter percebido, sobre o gato Char Char em Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice encontra o gato e pergunta. Não, ele pergunta primeiro, né? Quem é você, né? Who are you? Aí ela fala quem é e tal. Aí ela fala que quer, não sei pra. Eu não sei. Ela diz que não sabe para onde ela quer ir, né? E daí o gato responde: para quem não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Tipo, Exato. qualquer direção que eu te der vai tá bom, porque você não sabe o que você quer. Então a gente tem que planejar, pensar no nosso futuro, no nosso presente, analisar o passado para não cometer os mesmos erros e vida que segue, né? Isso é muito necessário. E todas essas atividades, como hobby, né, que você colocou aqui, são muito importantes, porque além de já ser boa para o seu corpo, ajuda não, né? Melhora. Não vou nem colocar essas palavras, não, né? Só sei que resulta muito bom na nossa autoestima. Fala a verdade. Exatamente. Sim. Não é? Sim, quanto mais se autoconhece, melhor vai ficando a autoestima, porque enquanto você tem inseguranças e se preocupa com o que o outro vai pensar, vai dizer, nós não temos o domínio do que o outro vai pensar. É igual aquele lance, não sei de quem é essa frase, mas eu sou o responsável por aquilo que eu falo e não por aquilo que o outro entende. Exato. Só aí tem uma teoria para se analisar. Então, eu lembro falando um pouquinho de doença mental, voltando um pouquinho, eu tive uma professora no ensino médio, primeiro ano, uma professora de português, que ela estava tratando depressão, assim, sabe? Ela foi até afastada no tempo que a gente estava tendo aula com ela, e logo em seguida entrou uma outra professora. Mas eu tô dizendo isso porque é muito sério falar, assim, de educação no Brasil, de ser professor no Brasil nos tempos de hoje, não só nos tempos de hoje, mas quando a gente fala de ensinar as educações básicas, né, é muito desvalorizado e a gente sofre muito, né, enquanto professor. Eu tive experiência já de dar aula para todas as idades, para criança, para adolescente, para jovem e até para adulto. Então eu vi que o que a Rosana dizia é bem verdade. Ela falou assim: aluno é aluno em qualquer lugar, de qualquer idade.
Uhum. Aluno sempre vai ser aluno. Seja ele com 50 anos de idade, seja ele com 5 anos de idade, vai ser aluno. Vai agir como aluno, vai falar como aluno, vai ser aluno e ponto. Vai te trazer cabelo branco, vai te trazer alegria e assim, né? Não tem pra onde correr. Uhum. Exatamente. Eu precisei me afastar também por problemas de saúde mental. E eu não me envergonho disso. Na época eu fiquei muito chocada, porque eu não percebia, é o que eu estava falando, né? Tava ali no piloto automático, trabalhava 3 períodos, dava 57 aulas. Nossa, Aí, minha filha, o corpo não aguentou, né? A nossa. mente piorou. Então eu não tinha sono, eu estava num pico assim de muita atividade, gasto de energia, né? E que eu não descansava e dava uma falsa impressão de que eu não precisava descansar. E aí eu vivia aqueles altos e baixos, sabe? Numa montanha russa, até que eu fui buscar ajuda. Eu falei, não, vou encarar isso. E fui no psiquiatra. Meu tratamento durou 4 anos, era para durar 2, mas precisei de um pouquinho mais. Me afastei por 1 ano, daí mudei de Vilhena, né? Aham. E aí vi, assim, quando daí você trata e você para, dá essa pausa, sai isso vale para qualquer profissão, né? Você sai do seu piloto automático num tratamento, você muda a perspectiva. E você descobre, eu sou uma peça substituível. Porque se eu não me cuidar, o que vai acontecer? Né? O adoecimento vai piorar, então tenho que cuidar. Aí, quando eu aceitei isso e vi essa ausência, esse afastamento, foi muito melhor. Quando eu voltei, eu era uma outra professora, porque Né? eu me sentia diferente, sabe? Eu já sabia melhor me posicionar, o que eu precisava, os tempos de... Aí eu fui proibida de trabalhar à noite, por exemplo, até hoje. Eu tenho um laudo médico daquela época, isso aconteceu em 2015, né, para situar no tempo aí. Então, há 7 anos atrás que eu parei. E aí eu retorno em 2016. Mas eu voltei com outra capacidade até, de análise, de planejamento, de tirar esse tempo para mim, que a gente vive dizendo que não tem tempo para nada, né? De Uhum. descobrir que o tempo, ele tem que ser gerido, você tem que cuidar disso para sobrar um tempo, né? Para si, para tirar esse tempo para si mesmo. Muita Então, cobrança, né? né? Porque a gente se cobra, é claro, e é uma sociedade inteira, né? A escola hoje, né, aproveitando o tema aí, é meio difícil você garantir que você vai trabalhar só pelo amor, porque se você observar as dificuldades, é meio complicado, né, de dizer assim, nossa, que tem muitos entraves nessa profissão, né? O trabalho com aluno, ele é o mais maravilhoso possível, quando você tem uma conexão, vou usar a palavra que eu tenho falado aí, né? A conexão, ela é tudo, é ela que vai proporcionar que o aluno aprenda, né, e tal, mas é muito diferente, por exemplo, de uma área da medicina ali, que vai lá o médico tem que aplicar uma vacina, uma injeção, ele aplica, a pessoa quer ou não quer, ela vai aplicar porque é para o bem, para a saúde, né, e nós da Uhum. educação não é bem assim, existe uma conquista, existe um interesse, aquele que quer mesmo. Então, e aí lidar com essas frustrações, porque no meio do caminho tem frustração, é muito difícil tirar de uma sala de aula 100%, né? Pode-se dizer que é impossível, né? Que você consiga fazer com que 100% entendam daquilo que você está falando, Aham. né? Algo assim. Mas às vezes a gente consegue, assim, uma porcentagem menor e é isso que vale, é isso que vai motivando, né? Desse jeito. Entender se eu misturei, mas vamos lá, faz parte da vida. É desse jeito. Mas vamos lá ao que mais me chamou a atenção para esse papo cabeça de hoje. Como foi a sua experiência no último encontro do seu clube de leitura? Fala pra gente que é Ah, um meu Deus. clube, como é que foi? Quero muito saber, queremos saber. Vamos começar do final para o começo, então. Tá. Ai, foi uma experiência maravilhosa. Já era um sonho ir para algum outro lugar, né, com os alunos. Nós já tivemos uma experiência antes da pandemia, porque esse clube ele é lá de 2019. Eu acho que você chegou a acompanhar o início. Sim. Eu não lembro direito de que turmas que as meninas que faziam o residência ali na escola, a Vivi, a Tânia, Mariana, a Icanã, não sei se são Uhum. da. Acho que você era de uma turma antes delas, né? Só Sim. me esclareça aí. Eu era de uma turma antes. Ah, tá. Então, que você chegou aí para nossa escola também, né? Que eu lembro de você por lá. Uhum. Então,
a gente tinha esse desejo de fazer uma ação literária, porque a escola estava respirando literatura, né, com a presença do residência pedagógica, dos estágios com mais frequência ali, foi mudando a concepção. Nós tínhamos uma sala de leitura super ativa, e aí foi ficando pouco o espaço de sala de aula. Isso é até emocionante, sabe? De perceber que surgiu também dos alunos o interesse de compartilhar das suas experiências literárias. Eles viviam emprestando livro na biblioteca, além de ter uma aula de leitura por semana, né? E aí foram surgindo ideias. Você sabe que a criatividade, o limite é o céu, né? É. Uma das ações no projeto Degustação Literária, que veio após o Gotas Literárias, era abrir finalmente um clube do livro, para que a gente tivesse reuniões quinzenais ou mensais, quando desse, né? Uma coisa bem orgânica, assim, sem planejamento. Que um dos itens, né, de referência teórica de clube do livro é que ele não seja igual à sala de aula, porque senão vai afastar o aluno da leitura, né? Não pode ter aquela cobrança, não vai ter avaliação, não vai ter. É para conversar. Porque quando você tem uma boa história, e não, isso não quer dizer só em livros, quer dizer num filme, numa série, o que a gente quer? Conversar, compartilhar, né? Compartilhar das experiências. E aí nós resolvemos. Eu falo nós, porque nunca é um trabalho solitário, né? Um trabalho aí, eu já citei várias pessoas, né? Me desculpe se eu não lembrar de mais alguém, até é delicado citar. Mas entre essas pessoas está a professora Rosana, né, que ela me deu aula lá no ensino médio, coisas do século passado, e depois no Unir, né, e é uma referência de leitura, de pessoa que está ali, sabidona ela, né, nossa, gente, olha, não precisa nem dizer que a gente já citou aqui, é porque a gente ama essa mulher, né, ou professora, é a professora daquelas, assim, para a vida. E hoje eu posso me considerar amiga, né? Que a gente criou um laço tão profundo, assim, que é possível, sabe? Depois que você se afasta e volta, e criamos uma amizade muito grande. Enfim, e aí nesse período entra a Rosana com os residentes, a Luciana, né? A Luciana Lino, que é minha parceiraça lá da escola, que ela até fala assim, nossa, como é bom cometer loucuras literárias, né, e tal, e a gente está sempre nessa dinâmica de criar ações dentro dos projetos, porque existe no Estado, eu não sei se você conhece o projeto Dia de Ler Todo Dia, ele é um projeto estadual, e aí ele vem para a escola assim, o nome geral é esse, e nós damos o outro nome. Em 2017, que é isso, 17, 18, né, foi o Degustação, 2019, a gente, logo na pandemia, nós criamos um que é Africanidades, para ler obras de africanidades, que daí não envolve só o clube, tá? Porque aí o clube na pandemia teve que dar uma pausa, que eu comecei te dizendo lá em 2019, a gente chegou aí a outros lugares, que é muito maravilhoso isso, poder compartilhar. Teve a visita no Parque Ecológico, que nós lemos O Pequeno Príncipe, e daí os alunos, né? E é isso que vai motivando, sabe? Esse grupo, tendo um grupo, é meio que aquela máxima, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos por uma causa, sim, estaremos em conexão, estaremos em comunhão e coisas assim, até cristão, né? Diz isso. Então, é dessa movimentação, é com essa energia que esse clube surgiu em 2019 e deu uma pausa em 2020, 21 ali, né, durante a pandemia. O ano passado nós resgatamos e começamos novamente, de julho até o final do ano, com leituras de contos variados. E aí os alunos se apaixonaram pelo livro Contos Peculiares. Conhece? Daquele autor, nossa, esqueci o nome dele agora, Higgs, né? E a gente ali continuamos, né, nas reuniões e tal. Aí o Instagram, desde a época de 2019, ele existe, que é o Clube Palavreando. Esse nome, Palavreando, foi feita uma votação na época para escolhermos uma votação pelo Instagram, e daí já lançamos o Instagram e ele está lá funcionando, né? Meio tímido, tem seus 100 e poucos seguidores, mas a nossa razão de existir não é quantidade, é qualidade. Sim. Seja em questões de livros, seja em questões de encontros, sabe? A gente preza pela qualidade dos encontros e das experiências. Resumindo, é isso. E a livraria, né? Agora vamos à livraria. Era um desejo nosso, porque nós estamos passando lá na escola por uma crise. A biblioteca está para ser reformada, aquele pavilhão que tem biblioteca, laboratório de informática, laboratório de ciências, ele está com o teto todo condenado, podemos dizer assim, ele molha dentro quando chove.
Então, desde o finalzinho do ano passado e até agora, estamos aguardando uma reforma. Então, foi encaixotado todos os livros da sala de leitura e da biblioteca, tem alguns ainda lá, né, os didáticos que a gente precisa, mas está prestes a sair essa dita reforma. Mas que era para março, daí agora já é junho, e não aconteceu. Então, eu queria sair dali, né, do clube, pelo menos um dos encontros, porque nesse semestre está sendo, assim, uma pesquisa, que é a minha pesquisa do mestrado, que a linha é de formação de leitores. Então, eu optei por esse livro, Luna Clara e Apolo 11, para realizar sequências didáticas, pôr em prática essas sequências didáticas e pesquisar, né, como que ia fluindo cada encontro. Ao todo são 12, nós fizemos o 11º na livraria, e os outros foram na escola mesmo. E, assim, só o ato de estar ali cercado de livros e aquele cheirinho de café foi mágico, sabe? E teve um momento, assim, que o personagem, Apolo, né, vou dar um spoiler aqui, mas não tem problema, gente, spoiler é relativo, porque uma coisa é a minha percepção, a outra é você e viver a experiência. E teve um momento da tarde lá que o sol foi chegando, e Apolo significa Deus do sol, né? E na história é muito bonitinho, porque a Luna é a lua, e o Apolo, então, é o sol. Nem preciso dizer que haverá um romance por aí, né? E aí, na hora que estávamos falando disso, do Apolo e tal, o sol ali, sabe, banhando nos nossos rostos, nossa, foi muito poético, sabe? Então, isso já valeu. E você viu as imagens também, né? Sim, gente, acessem lá no Palavreando para vocês verem as fotos. Tá lindo demais. Foi maravilhosa. Nossa. E aí nós estamos, assim, preparando o último encontro, que daí não será nessa semana, será na outra, num outro ambiente, que eu ainda estou confirmando, é um ambiente temático também, porque na história, no enredo do livro, o nascimento do Apolo 11, que é filho do Apolo 10, ele recebe uma festa de aniversário todos os dias. E aí a gente quer terminar com uma festa de aniversário temática. Certo. Aí já vai ser um outro ambiente bem legal também. Nossa. E atualmente o clube de vocês está com quantos alunos? São só alunos? Pois é. Aí é assim, o Instagram tem 100 e tantos seguidores, a maioria ali, né, conhece, assim, mais de perto. O grupo do WhatsApp tem 31 componentes. E os encontros, assim, fixo mesmo, a gente pode dizer que vai em torno de 10 a 15 pessoas. Já chegou a ter 15, 16 pessoas. Porque é um horário inverso, né? Num horário, porque atende o público da manhã. São alunos do ensino médio da manhã. E aí, às vezes, eles têm os compromissos deles, cursos, né, etc., reuniões. Então, nem sempre dá para ir. E também fazem parte do nosso clube acadêmicos da Unir. Desde o início tinha acadêmico por lá, e isso dá um gás, dá para ver todas as camadas, digamos assim, do ensino e das percepções de leitura. E é muito gostoso, porque são experiências. Então, assim, não tem aquele que sabe mais. Eu até quero ressaltar isso. Não tem aquilo de um sabe mais do que o outro, que é um preconceito com a leitura, né? Parece assim que a pessoa que lê é aquela intelectual, inacessível, que vai falar difícil. E eu tento mostrar que não, gente. Eu cheguei a dizer, ó, eu vou até abrir um parênteses aqui para te contar uma coisa. Um dos alunos pegou e me perguntou assim: não é o que está no clube, não, ele não está no clube. Ele falou bem assim, mas quem participa? Porque se só tiver menina, não dá. Tipo, uma percepção de que só meninas leem. E eu tinha lido nos meus estudos para pesquisar, né? A Michelle Petit é uma francesa que trabalha também com essa linha de formação de leitores, e aconteceu num dos episódios de encontros de leitura ela ir a camponeses e tal, e viu essa resistência. Ela cita, né? Ela falava assim: olha, os homens acham que a leitura, né, naquela região lá, que eram camponeses, que a leitura é algo feminino. E eu fiquei chocada, falei, nossa. E aí, esse ano, o menino me pergunta isso. Ah, eu não vou porque eu tenho vergonha. Ah, porque deve ter só menina e eu não sei, eu não sou um leitor. Eu falei, mas uai, qual é o passo para ser? É lendo, não tem outra saída. Né? Simples assim. Sim.
Gente, eu tinha uma coisa, assim, quando eu tava na graduação, eu, não apenas eu, né, o nosso grupo, assim, a gente via alguns professores e a gente achava os professores muito metidos, né, a gente falava, mas é porque fulano da literatura, fulano se acha demais, a gente ficava, né, cuspindo pro alto, digamos assim, não seremos assim, não seremos professores que ficam arrotando frases e textos e escritores, aí, né, Aham. Aí você abre uma rede social que tem lá frases, Pitágoras. experiências. Machado de Assis, não sei o quê. Aí você fica, né? Você vira discípulo, sei lá o que acontece. Sim, aí você percebe que não é uma questão de aparecer, de ser aparecido, né? É algo que deve ter feito sentido para a pessoa, para ela dizer tanto aquilo, né? Sim, marcou a vida, ou a trajetória, sei lá, N motivos. Muita coisa Aham. pode ser. Não é simples assim. E agora eu gostaria muito de saber, gostaria muito, muito mesmo de saber quais são as suas referências no ensino de língua portuguesa, na literatura. Então, né? Pergunta bem capciosa essa. Mas sempre tem aquele que vai nos trazer assim aquele quentinho de você pensar assim, né? Nós sempre aprendemos por alguém, né? De alguém para alguém. E eu lembro muito, olha, já citamos ela, que é a Rosana, minha primeira referência de leitura, né? Do ensino da literatura, Sim. sobretudo a literatura infantil e juvenil. Então, inclusive, quando eu fui fazer o projeto de pesquisa, consultei, né, e pedi referências, e acabou que coincidiu essa obra que a gente gosta, ela também é apaixonada por Dona Clara e Apollônio. Aham. Então, nessa área de leitura, ela. Na língua portuguesa, é bem amplo, né, porque daí vem daquelas experiências que eu estava te contando, de ir para Porto Velho, aquilo ali abriu um leque de outros teóricos. Eu conheci pessoalmente o Marcos Banho, né, Uhum. na parte linguística. Eu sempre gostei muito da linguística. Creio que é por aí, não adianta um ensino cheio de gramatiquice, de uma gramática formal, que de uma variação linguística que é a padrão, né? Então, aprendi muitas coisas com ele, com Círio Pocente, que já esteve no céu, Helena. O Vanderlei Geraldi, que ele escreve textos na sala de aula. Então, assim, é uma base teórica que eu tenho, que eu posso dizer que são minhas referências. Depois veio Marcuse, que é outro fantástico da área de linguagens, né? Sim. Tem mais que eu poderia citar. Dessa área mais recente agora para pesquisa, eu vou citar o Cosson, que eu acho que você conhece, Cosson. Sim. Ele tem os círculos literários, que é daí que eu parto para a sequência didática literária, com a Luzia de Maria. Luzia de Maria esteve em Viena também. Ela é do Rio de Janeiro e ela fez círculos de leitura. E aí eu descobri uma coisa, só para esclarecer, o círculo de leitura é o clube de leitura, que é aquilo que a gente falou antes, né? Os Aham. encontros, basta 2 ou 3 que já temos um círculo de leitura. E aí é essa a teoria do Cosson. E a Luzia de Maria, ela é pioneira no Brasil, porque na década de 80 ela fez uma experiência semelhante, com vários livros, em turmas de educação básica, sabe? Bem legal o livro dela, sobre isso. Legal. É, inclusive, Clube do Livro, o nome do livro dela, né? Ser leitor ou não, que diferença faz, que é o subtítulo. Então, é Show. isso, né? Para assim, para resumir, são esses aí os meus queridinhos que eu admiro e tento aproveitar ao máximo das suas teorias, né? E estou sempre aprendendo aí. Obviamente tem coisas que vão dar certo, tem outras que não, mas isso vai fazendo parte, né, das experiências da vida aí. Né? É. E da literatura, qual é o seu livro favorito? Depois eu tenho uma pergunta surpresa. Ai, meu Deus, essa já é surpresa, né, dona Jane? Como assim, livro favorito? Como é que eu vou citar Eu fiquei apenas um? muito curiosa. Meu Deus, você me pegou de surpresa aí, gente. Eu sou bem eclética, eu gosto de ler tanta coisa, tanta coisa. Top Ai, meu 3. Top Deus. 3. Hã? Vai, fica mais fácil. Top 3 livros Top favoritos. 3. Ai, Jesus Cristo. Meu Deus. Nossa, chegou a dar assim um nervoso, tá? Não, então pera, vou melhorar, vou Ah, facilitar. Quais são as suas 3 artes favoritas? Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser uma peça. 3, top nossa, 3. Ficou mais tá bom. fácil. Então tá bom.
Olha, eu vou citar um de cada, então. De série favorita, né, para falar assim da linguagem dos meus alunos, eu nem achei que eu ia gostar tanto, que é This Is Us, que é a história de minha família. Adoro. This Is Us. Uhum. Da parte literária, muita coisa, meu Deus do céu. Eu gosto, depois que eu passei a entender, eu acho Machado de Assis um gênio, não conseguiria citar um, mas eu creio que Memórias Póstumas foi o que mexeu muito comigo, e depois assisti ao filme, né? E tem esse lance, né, do que é melhor e o que não é. Então, fico com esses dois aí de arte, bem. Não tem como não citar o Machado de Assis. Cecília Meirelles, adoro os poemas da Cecília Meirelles. Clarice Lispector. Eu não consigo citar obra, não. Eu consigo citar, assim, pelas autorias, porque daí não fica em uma só, né? E da Encanto Juvenil é esse, Luna Clara e Apolo 11, sem sombra de dúvidas. É o livro que mais mexe, porque ele tem de tudo. Ele é um romance, ele vai ter muita coisa envolvida, muitos núcleos, muitos gêneros textuais, inclusive, dentro dele, que daria para dar uma aula o ano inteiro sobre Luna Clara e Apolo 11. Uau. É isso. Eu ia fazer uma comparação aqui, mas eu acho que eu não acho legal comparação. Mas só para você saber, assim, eu ia supor uma comparação, tipo, daria para comparar, assim, uma leitura rica a nível de O Pequeno Príncipe. Uhum. Sim, mas como assim? Qual comparação? A nível de qualidade, assim, tipo, é tão bom quanto, daria um bom trabalho com os alunos quanto, sabe? Ah, entendi. Porque é um livro bem conhecido, né? E a gente, inclusive, teve uma experiência dessa no clube, posso até dizer. O Pequeno Príncipe e o Menino do Dedo Verde. Eu acho muito interessante. Não sei se você conhece. É Maurice Mohan. Ai, eu esqueci o sobrenome dela. Olha, eu sou péssima com nomes estrangeiros, então piorou. E eu creio que dá rock, tá? Porque são histórias. Sabe aquele romance, como que fala? Romance de formação? Que a personagem vai evoluindo ali e tal. São lições perfeitas. E isso também me lembra a mocinha do Mercado Central, né? Que eu não posso esquecer, que é assim, recente, da Estela Maris. Então, são livros, assim, que, olha, para quem está começando, eles são ricos demais, são ótimos. Ótimas aulas com eles. Nossa, menina, você acessou uma parte do meu cérebro. Você falou romance de formação. É só uma nota isso aqui, porque eu vou rever isso aqui. Eu fiz um artigo sobre romance de formação com o francês. Esqueci o nome dele agora, mas eu falei, a tradução dele para o alemão é o Bildungsroman. E eu analisei o livro Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. E esse artigo ia evoluir para minha tese de mestrado? É mestrado? Não é tese, não. Dissertação, né? Dissertação, isso, dissertação de mestrado. Olha, se acessou um negócio aqui que eu vou verificar depois. Eu não li a obra completa. Uhum. Mas eu tô com o livro aqui, eu vou acessar isso de novo. Você desencadeou o negócio aqui. Valeu, viu? Obrigada. Ah, imagina. De verdade. É a conexão, estamos conectadas. E agora a nossa última pergunta surpresa. Se você pudesse escolher outra profissão no dia de hoje, na idade de hoje, com o conhecimento empírico que você tem, com todas as experiências que você já tem, sabendo tudo, sem dizer sim, se você tivesse nascido, não. A Nidiane de hoje, se você pudesse escolher, você escolheria outra profissão? Qual seria? Olha, hoje não. Hoje eu não escolheria, porque é o que eu sei fazer e tenho me realizado, sabe? Mas já passou pela minha cabeça, igual eu falei lá no início, o direito. Já passou também de ser atriz. Eu gosto muito, já fiz um pouco de teatro, né, com a Valdec, lá na Fundação Cultural, fiz 80 horas. E aí aquela coisa assim, é onde você pode viver outras vidas. Então eu acho isso muito interessante. Eu gostaria de me aprimorar nisso, eu gostaria. E aí, na semana passada, a gente teve uma experiência com flash mob, inclusive uma ex-aluna chegou e falou, você devia ser atriz, e eu fiquei, nossa, cara, acho que é isso, né? E aí, não tem idade, né? Não tem, acho que encararia, mas, sei lá. Psicólogas já falaram também, eu gosto muito de psicologia, gosto demais. Então, seria essas duas. Você viu que nunca é muito simples, né, minha resposta. Eu não sei ser concisa, gente, desculpa. Não, Falar não é problema. não dá para ser concisa e pouquinho, assim, de uma coisa só.
É bom ter opções, né, Jane? Eu acho que é isso. É bom ter opções. E eu acho que você tá certa nisso, quando você fez a referência aí a outros campos. Nossa, abre esse leques, né, de oportunidades. Nós não Exatamente. podemos ser rígidos, não, com nós mesmos, né? Tem esse negócio da caixa, né? Eu ouvia. Gente, só da Rosana aqui nas conversas. Eu, eu ouvia muito a Rosana falar sobre caixa, né? Sobre encaixotar as coisas, desengavetar as coisas, né? Assim, no sentido de. A gente não pode querer simplesmente pegar uma coisa e encaixotar ali. Ai, vou pegar uma arte e vou encaixotar aqui. Vou pegar um escritor e vou encaixotar aqui. Não, não é assim. Não é legal ficar encaixotando as coisas. As caixas existem, mas vamos fazer com cuidado esse processo, se for fazê-lo, né? Uhum. Tem que ter muito cuidado. Eu enquanto assim pessoa, eu não me encaixoto, eu não gosto de me encaixotar. Eu tive em crise há muito tempo atrás eu sempre, quando eu tava na graduação, eu ficava, ai, mas eu não quero ser tipo, terminar a graduação e fazer o mestrado, porque na minha cabeça, depois que eu comecei a viajar, eu falei, mas eu vou perder tempo estudando lá enquanto eu posso conhecer o mundo, porque a Rosana, olha só, a Rosana de novo. Porque a Rosana tinha botado na minha cabeça que se eu passasse 6 meses ou 1 ano numa cidade grande, seria equivalente a. Aí eu falei, então tá bom, eu vou ter mestrado e doutorado de mundo, então. Ah, que legal. Foi, aí eu larguei, assim, essa culpa, essa pressão de, fiz graduação, então eu tenho que fazer mestrado, tenho que fazer doutorado e papapá. Aí eu desencaixei e tô aí, sabe? Sim, isso é Vivendo e importante. vivendo. Vivendo, né? Aproveitando aí dessas oportunidades. Uma hora o que você quer mesmo, que você está se propondo, vai acontecer, né? Vai. Por enquanto, ser podcaster e escritora tá me suprindo, viu? Tô muito Olha aí, feliz. que legal. Nossa, eu fico orgulhosa. Ai, lindo, muito Obrigada. lindo. É uma trajetória muito boa. Cada um tem a sua, né? Às vezes a gente cria essa expectativa e se cobra por uma coisa que de repente você não tá ali, de repente não amadureceu mesmo a ideia e tudo mais, né? É igual o que aconteceu comigo. Eu falo, nossa, olha aí, e deu certo. Eu não acreditava muito em mim, não. Depois a coisa foi melhorando. Né? É. Mas fala pra gente, Nídia, a gente tá encaminhando pro encerramento. Como é que as pessoas te encontram, né? Quais os seus arrobas, se tem projetos paralelos, e como faz para participarem as pessoas aí de Vilhena do clube de leitura? Ah, sim, o clube ele é aberto prioritariamente para alunos da escola e os acadêmicos de letras, né, que acabam indo para a escola. Mas nada impede, eu tenho colegas que estão lá no WhatsApp que participam, e que uma trabalha no IF, que é colega, né, a outra é de uma outra escola, então assim, ele está aberto quinzenalmente, geralmente acontece às quintas, eu estou sempre lançando lá os cartazes, né, no @Clube Palavreando. E o meu pessoal é @nid.latocheski. Que mais? Esses projetos paralelos, Fia, aí dá outro podcast inteirinho, que tem muitos. Esse ano, só para finalizar mesmo, né? Estamos no Vozes do Norte, dando, assim, ênfase aos autores da nossa região. Já fizemos um trabalho com o Eduardo Martins, na semana passada, e um flash mob do poema do Oswaldo Cupertino, Duarte, né? Sim. Então, sempre tem uma coisa paralela ali, engatilhada e acontecendo ao mesmo tempo. Escola não para, né? Escola não para, não para, não para. Mas é isso, muito obrigada pela sua participação. Espero que retorne uma segunda, terceira e outras vezes. Ah, imagina, é só me chamar. Né? Foi um prazer ter você aqui, espero que você tenha gostado. E até a próxima. Boa noite. Adorei. Boa noite. Tchau. Tchau. E para você que ficou até o final aqui do episódio, eu quero pedir para você ir lá no @Papo Cabeça no Instagram e dizer o que você achou do último episódio. É muito importante para mim saber a sua opinião, o que você tá achando do que você tá ouvindo aqui, dos nossos convidados, dos nossos temas, dos nossos assuntos, tá? Se você ainda não segue a gente, segue lá, @Papo Cabeça. E segue a gente também lá no Spotify, tá? Não custa nada, você sabe como é que é, não sabe? Vou te explicar aqui rapidinho. Você vai lá, acessa, digita lá na barra de pesquisa
coloca o Papo Cabeça. Aí vai ter uma estrelinha lá, você vai e coloca 5, ou 3, ou 4, ou 10. 10 não dá, só dá 5, coloca 5. Ativa as notificações e você vai ficar sabendo toda vez que sair o episódio. Já mandou pra aquele amigo, pra aquele grupo de besties, ou pro seu grupo mesmo que você bota lá pra você ouvir depois? Manda lá, gente, não custa nada, de graça, por enquanto, né? Vamos aí, ó, tô cobrando nada de vocês, vamos ouvir esse podcast, vamos mandar pra mais pessoas, vamos compartilhar a boa notícia, né, a boa nova. É isso, muito obrigada, até a próxima, valeu!